Muito bem, esse é o nosso Orientes. Hoje nós estamos lidando com a depressão. E eu quero chamar a atenção para um fato, né, padre? A nossa vida está entrelaçada. Ninguém caminha sozinho, né? Ninguém está só. Até a água que a gente bebe, a roupa que a gente veste, alguém fez. Alguém colocou a mão em alguma coisa que chegou até nós e não tem jeito, ninguém vive sozinho. Mas nesse sentido do tratamento, parece que nós precisamos de um redespertar, né? Porque está todo mundo cuidando tanto da sua vida, que o momento desse, às vezes mais grave, no meio de nós, com um dos nossos, a gente pode nem perceber, como o doutor estava, né? Porque é um depressivo, ele não incomoda, mas pior ainda, a gente pode nem ajudar depois e cada um ainda correr mais ainda para distante para cuidar da sua vida. Existe uma necessidade da gente voltar, pelo menos em casa, né, a sermos uma comunidade cada vez mais ligados, né? A sociedade pós-moderna tem essa característica do isolamento. Quanto mais sozinho eu estiver, melhor. Porque eu nem incomodo, nem sou incomodado. E assim eu não me comprometo. Por isso nós percebemos hoje famílias, falando do âmbito familiar, que raramente se encontram. Pais, mães e filhos que vivem totalmente desligados de si. Então, nessa primeira comunidade que nós vivemos, que é a comunidade familiar, é necessário fazermos experiências de humanizar-nos. Essas experiências, elas nos dão garantias para que nós possamos sair daquele meio e fazer outras experiências. Com os amigos, como profissionais, vamos ampliando o leque. Então, se dentro do nosso lar nós não tivermos essa experiência, não é, de tocar com afeto uns nos outros, isso não vai nos conduzir e fica em déficit. Então, ninguém dá aquilo que não tem. Se eu não sou amado, se eu não experimento o amor, eu não posso amar. Né? Então, hoje nós percebemos que as pessoas elas se distanciam. E a era tecnológica, ela facilita muito isso. E eu observo muito quando eu saio para alguns lugares, sobretudo em restaurantes, shoppings, tem várias pessoas sentadas, mas todas com celulares em mãos. Ora, o conviver aonde está? Então, eu estou ali, mas eu estou somente de corpo presente, eu não estou inteiro naquela relação. A relação ela está tolhida. Eu não estou fazendo a experiência do outro. Então, isso também me embarra a fazer uma experiência comigo mesmo. E no âmbito da fé, isso é perigosíssimo. Por quê? Eu só consigo fazer uma experiência com Deus quando eu encontro comigo. Algumas vezes, as pessoas vão rezar e elas começam a murmurar coisas. E a oração, ela ao invés de ser uma escuta para com Deus, ela se torna uma lamúria para com Deus. Então, se eu não sei ouvir a mim, as minhas coisas, as minhas latências, as minhas necessidades, eu não vou conseguir me relacionar. Então, eu penso que essa questão que nós estamos tratando hoje aqui, como lidar com a depressão, também é necessário ver e ouvir a si mesmo. Nós, o ser humano, a pessoa se ouvir, se tocar, se deixar, não é, perceber. E aqueles que estão à nossa volta, não é? Os pais, os amigos, fazer essa leitura da escuta. Porque a gente escuta o outro não naquilo que ele fala, mas naquilo que ele informa. Muitas vezes não é dito nada, mas está sendo gritado um socorro que não está sendo percebido. Aquilo que o doutor falava no início do programa. Aquele dali que está no computador, que está em casa, que está deitado, é mais arriscado do que aquele que está elétrico fazendo bagunça. Porque a gente pode colocar como a convivência, as pessoas ao redor, como um primeiro passo importante para ficar atento a um quadro depressivo e para começar um socorro. Né, Graziela? Eu não me arriscaria a indicar um segundo passo, mas um primeiro passo eu sugeriria aqui no programa. As pessoas ao redor, pelo menos, né, começarem a perceber como está a pessoa. Mas se cada um cuida da sua vida, ninguém vai perceber nada. Uhum. Mas e para a pessoa em si? Né? Qual o primeiro passo, qual a indicação de uma reação positiva numa situação dessa?
que a pessoa pode, de fato, usar como um termômetro para dizer, minha situação não está legal, não estou gostando disso aqui, né? Qual é a referência? Porque a grande dificuldade é a pessoa saber, estou depressivo. Nem todo mundo chega a saber ou constatar isso, né? Eu acho que eu vejo que a gente tem que começar a prestar mais atenção nos nossos sentimentos mesmo, porque a gente nessa sociedade, negligencia muito. A gente dá muita atenção para o mental, né? Na escola a gente treina o mental, o intelecto, treina o físico, se alimenta bem, mas a gente realmente esquece das emoções, nesse sentido de aprender como lidar, de prestar atenção, saber canalizar as emoções destrutivas, negativas que existem. A gente não faz isso, né? Então, mas eu vejo cada vez mais as pessoas falando nesse assunto, e ainda bem, né? Mas quanto mais você presta atenção nos seus sentimentos, mais primeiro, mais você está na sua vitalidade e vive, e mais você tem condição de, no momento que você percebe que você está demoradamente numa emoção negativa ou um mal-estar, porque às vezes não é tristeza, né? Às vezes é simplesmente uma falta de tudo, de vontade de tudo, né? Boa, vontade de tudo. Não Às tem vezes vontade de nada. um monte de más notícias ao nosso redor, alguns podem ponderar normalmente e outros podem já absorver aquilo como se fosse seu, né? E já começar a não ter vontade, já começar a ser roubado até por uma questão que nem lhe pertence. A guerra aqui, a situação não sei aonde. Às vezes é até uma desculpa, né? É uma coisa que aciona nele o núcleo dele, que ele tem já de não contato com os próprios sentimentos. Então, ele mesmo já não está bem. Já não está bem e aquilo virou o motivo, né? Mas, na verdade, se for ver bem o motivo é alguma coisa dentro dele, alguma crença pesada, né, de menos-valia. Por isso que tem a ver também, né, com a coisa do sentimento do complexo de inferioridade, que a gente falou no outro programa e tal. Mas o que eu acho legal é que o sentimento ele é um termômetro. Então, se você está atento ao que você está sentindo, você pode buscar meios de sair de um estado negativo, né? Ou de um estado de estar anestesiado, de não estar sentindo as coisas. Vamos colocar de maneira bem simples, assim, traduzir de uma maneira bem clara para quem está em casa, bem leiga, eu vou falar assim. É normal a pessoa ter alegria. A vida não é tão difícil assim, né? Então a pessoa, bom, eu tenho alegria, não, tá tudo ok, não, tá tudo bem. E tem um momento que eu não gostei, que eu fiquei chateado, poxa, isso, lamento, faleceu fulano, puxa vida. Mas foi dentro de uma dosagem normal. Foi pontual, né? Vamos falar assim, normal. O anormal seria, como você está dizendo, como um termômetro para quem está em casa. A pessoa já não tem muita alegria, a vida está muito difícil, as coisas já não são fáceis, não sei não. E aí começa a guerra aqui, começa a situação ali, e a pessoa começa, olha, então quando a pessoa entrar num quadro assim, isso a gente pode tomar como um termômetro, a pessoa pode falar, peraí, o que está acontecendo com os meus sentimentos? Peraí, deixa eu buscar ajuda, né? Não é pontual. Quando é pontual, tudo bem. Você está triste, está feliz, está alegre, você está mal, um dia você está... Né? Mas quando passa um dia, passa o outro, passa o outro. Porque supostamente a gente também acostuma ouvir tanta gente que sofre que parece que ela vem de um sofrimento de anos. Né? E aí pode alguma dessas pessoas que estão nos acompanhando estar num quadro desse e para ela parece que a alegria... Não, a minha vida é sempre... um mar de lágrimas. Pois é, e tem isso. Você tocou num ponto que tem gente que acredita que o normal é sofrer. Então, se o normal é sofrer, eu vou ficar sofrendo a vida inteira. Se é isso que Deus quer, que você sofra, então Deus quer que eu sofra. Ainda então fala eu vou ficar assim, sofrendo. Deus quer. Sim, aí põe a responsabilidade em Deus. Isso é perigoso. Muito perigoso, porque eu atribuo a um ente aquilo que é meu. A tristeza é minha, não é Deus. É igual aquela questão, foi Deus que quis. Peraí, não é Deus que quis. A gente tem que separar aquilo que é normal da natureza. Nós somos, falando a questão do luto, né? Nós somos seres finitos. E
o ditado fala, quem não morre de novo, de velho não passa. É a nossa limitação. Só que algumas vezes, pelas fatalidades, é Deus que quis. Tudo bem, existe uma força superior a nós, que nos guia, que nos move. Mas Deus não quer o sofrimento. Não é? Deus não quer que o ser humano ele permaneça no eterno vale de lágrimas. Nosso Senhor, Ele nos estimula para quê? Para a felicidade. Que a minha alegria seja a vossa alegria e que essa alegria seja perpétua. E a alegria não é a ausência, não é de sofrimento. Porque o sofrer, ele vai amadurecer a nossa vida. Né? O sofrer, ele vem como uma dose de amadurecimento. Agora, a permanência nesse sofrimento, o que leva a essa tristeza prolongada, esse excesso de melancolia, aí sim, são sintomas que nos chamam a atenção para um cuidado maior. E aí, doutor, uma situação que a pessoa já vem apática, minha vida é assim... Eu estava prestando atenção no que o padre estava falando. É síndrome de Gabriela que o pessoal fala, né? Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. O sujeito que não vê a hora de se livrar do seu próprio sentimento e jogar no outro, né? Deus que quis, etc. Mas eu queria falar o seguinte, eu me preocupava muito na época que eu estava no meio universitário, em preparar o meu colega médico, que estava no 6º ano, pronto para sair. E eu observava que era difícil o médico, acredito que na faculdade de psicologia tem um fenômeno parecido, tinha medo, uma certa evitação de perguntar para o paciente alguma coisa emocional do tipo assim, você já pensou em se matar? Ninguém pergunta. E daí eu descobri por quê. Porque ninguém sabe o que fazer com a resposta. Então ninguém pergunta. Então a sociedade faz a mesma coisa com o deprimido. Quer dizer, há uma evitação. Entendi. Olha, eu não vou conversar porque já vem aquele monte de queixa, não sei o quê. Isso é a sociedade em relação ao deprimido, que não pergunta. Agora, eu queria dar uma pincelada de patologia da depressão para que a sociedade entenda também como é que funciona isso. Eu comparo o transtorno afetivo a um par de óculos completamente desfocado. Então, o sujeito tem um afeto que ele coloca, ele enxerga tudo de uma maneira negra, de uma maneira embaçada, de uma maneira cinzenta. Então, não adianta você falar assim, olha, ele ficou deprimido porque aconteceu várias coisas no emprego dele, ele se aborreceu e ficou deprimido.